querido, os nossos ouvidos estão absolutamente prontos para ouvir a sua voz. E nós viemos aqui para ouvir ao Senhor e para dizer ao Senhor que estamos sedentos da mensagem que vai derramar sobre o solo carente, sobre o deserto do nosso coração, uma palavra que vai fertilizar a nossa vida e nos livrar de cativeiros e fortalezas. Fica conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Quando nós falamos sobre fortalezas espirituais ou fortaleza, a gente sempre lembra de uma figura de uma engenharia. Nós já falamos sobre isso, preparada para não deixar que uma determinada pessoa, inimigo, o exército, avance e tome algo de valor. Se existe algo pernicioso, se existe uma iniquidade que ela atinge não só a nossa vida, mas atinge o reino espiritual, o mundo espiritual, atinge a nossa descendência, atinge a nossa geração, é a tal da idolatria. E nós, brasileiros, vivemos num país idólatra. Mas a idolatria tem muitas faces. A idolatria, ela se apresenta de muitas maneiras, ela é muito sutil. Tudo aquilo que vai competir com Deus é idolatria. Tudo aquilo que o coração do homem divide em amor, mais do que Deus, é idolatria. Abraão foi provado por quê? Porque a noção que a gente tem, aquele homem, ele esperou tanto o filho, que quando o filho dele nasce, a impressão que a gente tem é que ele passa a amar mais o filho do que a Deus. Então Deus faz um teste, faz uma prova, fala: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho que tu tens. O garoto estava com 14 anos. Então Abraão já estava no mínimo com 113, 114 anos. Se ele achava que antes era possível, agora as possibilidades reduzem muito. E ele vai levar o menino para o altar. Tudo aquilo que você não consegue colocar no altar de Deus é um ídolo. E é sobre isso que nós vamos fazer, porque dentro de nós sempre tem um Isaac. Sempre tem. Todos nós temos um Isaac dentro do nosso coração, que precisa ser sacrificado para que apenas Deus seja louvado. Vamos lá. Não adorarás qualquer coisa que pretenda representar Deus. Qualquer coisa que simule Deus. Qualquer coisa que te dê esperança. Diz assim, Êxodo 20, de 4 a 6, todo mundo conhece. Não farás para ti nenhum ídolo. Veja bem, o ídolo é algo que eu mesmo faço. Nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestará culto. Porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos. Olha só que coisa. Eu castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e a quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o segundo mandamento. Sabe qual é o primeiro? Não terás outros deuses diante de mim. Pastor, qual é a diferença? A diferença é muito clara. O primeiro mandamento está dizendo o seguinte: só existe um Deus. Então não invente para você de ter esperança em algo que não seja nesse único Deus. Quando a Bíblia fala em Mateus capítulo 6, verso 24, diz o seguinte: você não pode servir a Deus e a Mamon. Ele eleva o dinheiro, a riqueza. Mamon era uma entidade demoníaca adorada em Canaã naquele tempo. Você não pode colocar esperança, cuidado com o dinheiro, porque o dinheiro vai se tornar um Deus para você. Cuidado com o dinheiro, porque daqui a pouco você está aqui, sabe para quê? Achando que o dinheiro vai resolver seus problemas, e não vai. Tem gente que acha que a solução, olha, quando eu tiver aquele dinheiro eu resolvi o problema. Não resolveu. Eu trato de pessoas, gente, eu já tratei de pessoas riquíssimas, que dariam todo o dinheiro que eles têm no mundo, que eles ganharam, para ter um filho de volta. Então, quando você coloca alguém para competir com Deus, isso é idolatria. Mas o segundo mandamento diz: eu sou incomparável. Não tente me comparar com nada.
com nada que é no céu, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não fique achando que você vai poder me representar. Não fique achando que tem alguma coisa que vai dizer assim, esse aqui é Deus. Por quê? Porque isso traz infortúnio, sofrimento, caos, tragédias sobre seus filhos. Você quer ver uma entidade maligna que opera no nosso país? Você quer saber qual é? Cosme Damião. É um espírito que é adorado por aí. Tem gente que consagra filho a isso. É igualzinho a Moloque. Moloque é uma entidade demoníaca denunciada na Bíblia. Como, é interessante isso, ele é a abominação de Amon, ou seja, parte norte da Jordânia, capital Amã, ali é Amon. Eles adoravam o ídolo, eles pegavam as crianças com 8 dias de idade e colocavam dentro de uma fornalha de bronze com a barriga aberta, era um boi com uma barriga aberta e com cabeça de boi, só que ali dentro ficava uma chapa incandescente de bronze. Eles colocavam fogo, pegavam os filhos e sacrificavam ali, queimavam aquilo ali. Essa entidade é uma entidade que exige sacrifício de criança. Você pensa que é brincadeira? Quem é que se lembra aqui uma época, há uns 2 anos atrás, quando um homem enlouquecido pegou gasolina, álcool e tocou fogo numas crianças dentro de uma creche? Quem é que lembra disso? Você lembra disso? Eu nem vi a reportagem naquela época, eu estava pregando tudo que é igreja, não tinha tempo de nada. Quando eu fiquei sabendo, eu falei assim, pode ter certeza, Cosme Damião está nessa história aí. 2 dias depois eu fui ver a reportagem. Sabe o que estava na reportagem? Sabe qual era o nome daquele homem? Damião. Você pensa que você vai consagrar seus filhos aos ídolos e não vai dar nada? Você pensa que o mundo espiritual vai te respeitar? A idolatria é terrível. Por isso que Deus diz, eu castigo os pais pelos pecados dos filhos. Eu castigo os filhos pelos pecados dos pais até a 3ª e a 4ª geração. É aquilo que eu consigo enxergar. É o vovô que vê o filhinho, que vê o netinho, que vê o bisnetinho. Quando nós falamos sobre idolatria, a idolatria é uma fortaleza tão severa. Êxodo 1:7 diz, é o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu. Eu estou falando do Criador, eu não estou falando de um ídolo. E o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outra não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. A pergunta é em Isaías 42, Deus está irritado com o seu povo ou não, gente? Um povo de Deus, um povo que não viu Deus em Horebe, quando Moisés se apresenta para ele, se apresenta numa sarça, como um fogo que não consumia, e Deus olha e fala o seguinte, interessante isso, tu não viste figura nenhuma, mas Deus apareceu para aquele homem e disse, meu nome é Eu Sou. Esse mesmo Deus, que se chama Eu Sou, ele se manifesta, se faz carne, como Jesus Cristo. Jesus diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira antes de Abraão, eu sou. É o mesmo Deus. Mas ele diz, cuidado com a idolatria, não dê o meu louvor aos ídolos, porque isso vai trazer sobre a sua vida sofrimento. Não manipule Deus como um ídolo. Espera aí que eu vou pegar Deus e vou colocar aqui, esse aqui é o Deus das causas impossíveis. Não, esse aqui é o Deus casamenteiro. Esse aqui é o Deus do sofrimento humano. Gente, o que é idolatria? Qual é o perigo da idolatria? Está aqui, ó. É uma afronta à majestade de Deus. É uma violação da aliança. Você, em vez de crer e confiar no Deus que o seu olho não enxerga, porque Deus é assim. Por isso que Deus honra a fé. Porque a fé não vê ninguém. A fé não é aquilo que você vê, é aquilo que você crê. O justo, ele não vive por aquilo que ele vê, ele vive por aquilo que ele crê. Essa palavra que aparece em Abacuque capítulo 2, ela vai se repetir 3 vezes no Antigo Testamento. No livro de Gálatas fala, no livro de Hebreus fala, no livro de Romanos fala que o justo, pela fé, viverá, não por aquilo que ele vê.
É por isso que quando alguém está passando por uma crise, um sofrimento, uma ameaça, eu digo assim, ó, não olhe para a ameaça, olhe para o Senhor. Eu citei aqui, capítulo 8 de Mateus na semana passada, quando aquela mulher de Cafarnaum, ela toca no manto de Jesus e ela é curada. Lembra disso? Ela falou assim, ó, se eu tocar, eu vou ser curada. Só que havia um outro personagem nessa história, quem era? Jairo. Porque ele estava arrastando Jesus, Jesus, na verdade, estava indo fazer outro milagre. Então, em Mateus 8, o milagre acontece dentro do milagre. Jesus está indo curar um, ela falou, se vai curar, se vai ressuscitar o morto, eu também vou pegar um pouquinho para mim. A moça toca e é curada do fluxo de sangue. Só que alguém traz uma notícia para Jairo. Não incomode mais o mestre. Ó, acabou para você. Deu ruim. Tua filha morreu. O que Jesus faz na hora? Não olhe para a circunstância. Jairo, olha para mim, Jairo. Crê em mim somente. Jairo, crê em mim. Não escuta ele. Tem sempre uma voz. O ídolo é um negócio interessante. Ele conta para você uma mentira. Quando a fé vê o invisível, essa fé é em Deus. Não se curve às imagens ou mostre qualquer sinal de respeito ou honra por elas. Não as sirva com sacrifícios ou incenso ou qualquer outro ato de adoração religiosa. Quando prestarem sua devoção ao Deus verdadeiro, não tenham diante de si nenhuma imagem para orientar, estimular ou auxiliar seu culto. A idolatria arruína famílias inteiras, mantém filhos que serão expulsos do conselho de Deus e as próximas gerações serão atingidas. Gente, vê quem adora, tem lá o tal do Santo Antônio. É o santo casamenteiro. Olha para a vida de quem adora esse. Olha para a vida. Pastor, o senhor está pegando pesado hoje. Eu vou mostrar na Bíblia para você. Eu vou mostrar o que está escrito. A Bíblia é verdade. Passarão os céus e a terra, essa palavra não vai passar. Nem um tio, nem uma vírgula vai ser tirada da lei sem que se cumpra. Por que Deus diz, não faça ídolos? Não, porque Deus é um desmancha prazeres. Esse Deus coloca a gente numa camisa de força, numa prisão, não pode. Não, não é isso não. Deus quer proteger você. Quando Deus diz para você, não matarás, Ele está dizendo, olha, a vida de um assassino é uma vida muito triste. Não se torne um assassino. Não adulterarás. Não roubarás. Ah, pastor, eu roubei e me deu bem. Me dei bem. Como é que é? Se deu bem? Zacarias capítulo 5, verso 3 e verso 4 diz assim, assim diz o Senhor, porque maldito o que rouba, maldito o que rouba, e aquele que jura falsamente, ele será expulso os dois. Ele está falando que a maldição vai entrar na casa do ladrão. Então quando Deus diz assim, ó, não roube, Ele não está protegendo, por exemplo, o bem alheio, Ele está protegendo você de ser, o quê? Um ladrão. Quando Deus diz não adultere, Ele não está protegendo a sua esposa, nem o seu marido. Ele está protegendo você. Davi, gente, um homem segundo o coração de Deus, ele cai nesse pecado, a vida dele se transforma numa tragédia. Deus fala o seguinte para Davi, o que você fez escondido? Porque ninguém sabia. Os teus filhos, olha que coisa louca, farão a luz do meio-dia. Você acha que aquilo que você faz não atinge a descendência? Acha? O nome disso, querido, é herança espiritual. Em Lamentações, capítulo 5, verso 7, diz o seguinte, nossos pais morreram, já nem existem mais, e nós carregamos as suas iniquidades. Então, tem muita gente sofrendo por aí, achando, por que a minha vida é assim? Você está colhendo só iniquidade que foi semeada pelas gerações anteriores. É isso que a idolatria faz. Quando nós falamos sobre idolatria, alguém me ajuda, por favor, e passa, Max, que travou aqui, de repente, de vez em quando, esse bicho trava aqui. É para eu tomar água, é isso mesmo. Pode passar o próximo que tiver aí. Não diminuirás Deus
para que possas compreendê-lo, dominá-lo. Deus é espírito e é necessário que os que o adoram, adorem em espírito, em verdade. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos pela mão do homem. Como se você pegasse o e dizendo, Deus está aqui nessa fotinho, como se Deus estivesse aqui nessa imagem de fundição, ou que você esculpiu. Não, Deus não é isso. Deus é espiritual, é um ser espiritual. Ele se fez carne, se fez. Mas ele é espiritual, Deus é espírito. Seu olho não vê, a gente não consegue enxergar Deus. Mas um dia esse espírito se fez sêmen, se fez semente, entrou no ventre de uma mulher, e ali ele cresceu, para que eu e você pudéssemos ter esperança. Um homem me mandou uma mensagem, de vez em quando eu recebo mensagem pela internet, pastor, e o que vai acontecer com os bichos? Não sei. A Bíblia diz que Jesus não morreu por bicho, não foi pelo cachorrinho, não foi pela baleia, não foi pelos golfinhos, não foi pela orca, não foi pelo macaquinho, ele morreu por ser humano. Deus salva homens. Isso está em Hebreus capítulo 1, verso 14. Deus salva seres humanos. Quando nós falamos sobre gente que tenta tratar como Deus o que não é Deus, o Senhor sairá como um homem poderoso. Isaías 42 está falando assim, confia em mim, eu vou vencer tuas guerras, eu vou vencer tuas batalhas, eu vou te dar vitória, confia apenas em mim. O Senhor sairá como um homem poderoso, como uma versão que diz como um valente poderoso, como guerreiro despertará seu zelo, com forte brado e o grito de guerra, triunfará sobre seus inimigos. Mas retrocederão em vergonha total aqueles que confiam em imagens esculpidas, que dizem aos ídolos fundidos, vocês são nossos deuses. Pessoas que confiam em coisas, achando que não, isso aqui é para dar sorte, é para me proteger, é um galinho de arruda, é um sal grosso atrás da porta, e tem gente, tem todo tipo de motivação religiosa por trás dessas coisas. É gente que vive de simpatia, é gente que coloca a esperança naquilo que não é Deus. Gente, na verdade, quando as pessoas colocam esperança nos ídolos, eles estão se desprotegendo. Existe um termo do contrato espiritual aqui, gente. Isso não é brincadeira. Mas eu estou ministrando essa palavra por quê? Porque a fortaleza da idolatria, a pessoa acha, não, mas esse espírito aqui, essa determinada entidade, me protege desde que eu sou criança. Não me protege não, é por isso que sua vida é falida. É por isso que a sua história não tem resposta. É por isso que a sua vida é ausente de milagre. É por isso que os milagres que deveriam ser totais são pela metade. É por isso que você fala assim, pastor, mas sempre falta alguma coisa. Deus, ele vence minhas batalhas e as suas. Mas Deus está dizendo, vão retroceder em total vergonha. Pode passar. O engano da devoção religiosa. E eu gosto muito de trabalhar com duas versões aqui, de Isaías 45, 20. Congregai-vos, vinde, chegai-vos juntos, os que escapaste das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Não está aqui, esse é o meu Deus. O céu idólatra é uma repartição pública. Você vai lá e fala assim, não, eu quero aqui o Deus que resolve problemas da relação com finanças, aqui é no outro departamento, não, esse aqui. Então assim, cada santo é para um tipo, cada imagem é para um tipo de problema. E então o que eu faço? Não, isso aí é na Bíblia de crente. Sabe o que eu faço? Eu trago aqui a Bíblia Católica, por exemplo. Uma delas. Vinde reunimos, está vendo aqui, ó? Bíblia Católica. Deixa eu consertar aqui para que não haja dúvida. Vinde, reuni-vos, todos, aproximai-vos, vós que fostes salvos dentre as nações. Nada disso compreende aqueles que trazem seu ídolo de madeira, aqueles que oram ao Deus impotente para salvar. Pastor, então quer dizer que o senhor está me dizendo que a minha vida inteira eu estava enganado? Não, não estou dizendo nada. Quem está dizendo é a tua Bíblia. Quem está dizendo é a Bíblia Sagrada.
É a palavra de Deus, chamada de escritura de Deus. A relação entre o ídolo e as trevas. O que você acha que está por trás do ídolo? Anote esse texto depois, olha aqui, ó. Abandonou o Deus que o fez e rejeitou a rocha. Às vezes Deus aparece como rocha. Eu sou a rocha de Israel. Que é seu Salvador. Veja bem, quem é o nosso Salvador, gente? Quem é a gente? Jesus, não é isso? Ele está aqui botando duas pessoas da Trindade, Deus Pai e Deus Filho. Abandonou o Deus que o fez, o rejeitou, que é o seu Salvador. Eles o deixaram com ciúmes por causa dos, entre aspas, Deus ou ídolos estrangeiros, e o provocaram com seus ídolos abomináveis. Sacrificaram a quê, gente? A quê, gente? Que não são Deus. Vocês esqueceram do Deus que os fez nascer, Deuteronômio 32, de 15 a 18. Pastor, isso é coisa do passado, é lei. Ah, é do passado? Você acha que é do passado isso? Então tá bom. Então vamos ler o que está escrito em 1 Coríntios 10, já que o apóstolo Paulo está no Novo Testamento, da Nova Aliança. Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ou ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Eu já ensinei aqui uma vez, vou ensinar de novo. Todo pacto na Bíblia é feito com comida. Todos eles. Tem sangue e tem comida. O último pacto que a gente celebra é o pacto da nova aliança. Jesus pega o pão e diz, coma. Jesus pega o cálice e diz assim, beba. Esse é o cálice do novo pacto, da nova aliança, que é dado por vós. É o cálice do meu sangue, isso é o meu corpo, que é partido, que é moído. Ele está falando de Salmo 22, ele está falando de Isaías 53. Ele está contando para mim e para vocês, que ele é o cordeiro, comida. Ele estabelece uma nova aliança. E aí tem gente que fala assim, não, eu vou na festa do tal, do santo tal, do santo. Não tem problema. Tem problema. Isso aqui é um acordo que a pessoa está fazendo. E ela nem percebe que é isso. O que há por trás de um ídolo, gente? Uma falsa adoração. O que há por trás do ídolo, gente? Um desvio da majestade e da glória de Deus. Esse pecado é um pecado contra Deus. Tem pecado que você pega contra você. Tem pecado que você pega contra o próximo. Gente, mas esse pecado é contra Deus. Davi, no Salmo 51, ele fala, somente contra ti pequei. Havia idolatria naquela história. A inutilidade da idolatria. Ouçam o que o Senhor diz a vocês, ó comunidade de Israel, assim diz o Senhor. Os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artesão modela com seu formão, enfeitam-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos para que não balance, como um espantalho numa plantação de pepinos. Eu vou ler de novo. Como um espantalho numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados porque não conseguem andar. Jeremias 10, de 1 a 4. Sabe o que é um espantalho? Lembra quando a gente era garoto, mais jovens, tinha um desenho chamado Faísca e Fumaça? Lembra disso? Eram dois corvos que iam nas plantações de milho para devorar a plantação. E eles ficavam justamente, o lugar deles era em cima do espantalho. Inútil. Não serve para nada, não fala, não ouve, não anda, precisa ser carregado. Só que quando você coloca a tua esperança nisso, Deus não fica só, não é que Deus está irritado com você, não. Você desprezou Deus? Então agora vai buscar, vai ver se o teu ídolo vai responder para você. A idolatria fere a Deus, mas quando a gente fala sobre isso, eu nasci num lar idólatra.
Eu nasci no lar idólatra, você precisa entender isso. Eu fui criado dentro de um ambiente religioso que nós éramos idólatras. Quando eu casei com a minha esposa, ela tinha um altar de ídolos, na qual ela acendia velas. Por que você acha que o ídolo pede vela? Por quê? Porque ele está em trevas, querido. Um espírito imundo anda em trevas. Judas capítulo 1, verso 6 diz: aos espíritos, aos anjos, demônios são espíritos imundos. Eles eram anjos que caíram na rebelião. Aos anjos que não guardaram as suas posições de autoridade, antes abandonaram suas moradas, Deus os tem guardado em trevas eternas, aprisionados para o dia do juízo. Gente, eles estão nas trevas, é por isso que exige, não tem luz. Aí exige o quê? Uma vela. 1 João capítulo 1, verso 5 diz que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica. Quando eu falo para vocês sobre isso, eu não quero ofender a fé de ninguém, mas você precisa conhecer a verdade. Tem muitos outros ídolos que crescem no coração do homem, que não tem formato de imagem. Tem muita gente achando que a felicidade está longe de Deus. Em Jeremias capítulo 2, e é um texto, que é um dos textos onde Deus está mais decepcionado com o seu povo. Ele diz o seguinte para o povo de Deus: o meu povo cometeu contra mim 2 crimes, 2, me abandonou a mim, fontes de águas vivas, e cavou para si cisternas rotas, que não retêm água, mas ajuntam lodo e lama. É mais ou menos o seguinte: você está com sede, em vez de você ir na fonte lá de água mineral e beber água, não, sabe onde você vai? Você vai na privada da tua casa, privada. Já bebeu água da privada? Você vai lá, pega na privada e bebe água. Ele está dizendo o seguinte: você está se envenenando, você está colocando lixo para dentro da sua vida, você está bebendo água de esgoto. Quando a Bíblia fala sobre isso, ela está protegendo a gente de cair nessa armadilha dessa fortaleza. Tenham cuidado de fazer tudo que lhes ordenei. Não invoquem o nome de outros deuses, não se ouçam tais nomes nos seus lábios. Quem oferecer sacrifício a qualquer outro Deus, e não unicamente ao Senhor, será destruído. Essa palavra ídolo, ela é traduzida por Deus com letra minúscula. Você coloca uma esperança naquilo ali. E tem crente falando: ai, minha nossa, não sei das contas, ah, meu não sei do que. Não se ouçam em seus lábios, porque a Bíblia diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode invocar o nome do Senhor à vontade: ai meu Deus, ao meu Senhor, ai meu Jesus. Mas a Bíblia diz que quando você invoca outros deuses, você está fazendo um convite. Invocar é chamar para dentro. Invocar é fazer apelos, é fazer conjuros. Autoridade de Deus, o libertador. E Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Por que eu estou ministrando isso ao coração da igreja? Para terminar a fortaleza do Egito, para terminar e falar sobre como Deus libertou aquele povo cativo daquela fortaleza egípcia, eu tenho que falar sobre 10 pragas. Cada uma daquelas pragas feriu, desautorizou, humilhou, envergonhou uma entidade que era adorada no Egito. Eu comecei a ministrar essa série durante uma semana antes da Páscoa. E a Páscoa é justamente isso. A Páscoa fala de liberdade. Tem um filme antigo chamado Um Sonho de Liberdade. É um moço que é um advogado, ou um contador, e ele é preso. É com Morgan Freeman e se eu não me engano é Robin Williams ou algum nome perto disso aí. E ele fica anos na prisão, até que um dia ele consegue escapar pelo esgoto. Ele sai pelo esgoto da cadeia,
E tem muita gente vivendo dentro de esgoto que não consegue liberdade. Por quê? Porque em vez de confiar no Senhor, colocam a sua expectativa naquilo que não vai trazer solução. É gente que adora homens, é gente que acha que a expectativa de esperança está no ser humano. Por que as pessoas ficam brigando por partidos de governo? Não, esse partido aqui é melhor, esse aqui é melhor, esse governo aqui é melhor. Isso é idolatria. Tem gente que a idolatria está num time de futebol. E se o time dele perde, ou ele encontra alguém que pensa diferente dele, ele quer brigar, ele quer dar uma facada, ele quer dar uma pedrada, ele quer dar um tiro. Isso é idolatria. A idolatria está em relacionamentos, às vezes, que são abusivos. Tem mulheres vivendo debaixo de abusos. O interessante é que existe algo chamado Síndrome de Estocolmo. Essa é uma figura da psicologia que nasce num ambiente de opressão, de intimidação. Na Suécia, uma vez, um homem, ele entrou num banco, na verdade não foi um homem, foi um grupo de homens, entraram num banco e colocaram em volta das mulheres, que eram carros. Logo que o banco abriu, eles entraram, fecharam o banco e colocaram em volta das mulheres explosivos de dinamite, de TNT, de trinitroglicerina. Botaram explosivo em volta dela e ficaram 6 dias ameaçando ela. Nós vamos explodir vocês, nós vamos explodir o banco, vai morrer todo mundo aqui. Eles tinham uma razão política para isso. E eles negociavam com o governo a respeito disso. Depois de 6 dias, essas mulheres capturadas, sequestradas por esses homens, vivendo um abuso terrível emocional na vida dela. Sabe o que aconteceu? 2 dessas mulheres se casaram com 2 daqueles bandidos. Tem gente que se apaixona pela fortaleza. Tem gente que se apaixona pelo pecado. Tem gente que fala na cabeça, eu não consigo me livrar. Isso é idolatria. Eu não consigo romper com isso. Tem pessoas que não querem ser curadas. Tem pessoas que não querem ser libertas. Não querem, ela não quer. Tem pessoas que vivem dizendo, mandam mensagem para mim e falam assim, então vem aqui na igreja que eu vou te tratar. Ah, não posso. É muito longe, é muito distante do meu bairro. Querido, eu vou falar uma coisa para você. Você recebe um diagnóstico do médico, o médico diz para você assim, ó, você vai perder uma perna. Já imaginou você receber esse diagnóstico? Não tem jeito para você, doutor, não tem jeito. Não tem jeito. Aliás, só tem um jeito. Você vai ter que vir, você vai ter que ir lá em Colombo, você vai ter que ir lá em 4 Barras, você vai ter que ir lá em Joinville, todo dia às 4 da manhã para tomar uma injeção por 1 ano. Que eu mudo para Joinville, eu mudo para Colombo, eu mudo para 4 Barras, eu vou para lá. Mas tem gente que não. Ama o pecado. O pecado jaz à tua porta e sobre o qual você deve dominar. A pessoa não domina e fica dizendo que a vida dela é uma vida lembra hoje estou lembrando de coisas da televisão. Lembra da hiena? Ó dia, ó azar. Gente, a pessoa tem que romper. Para você sair da fortaleza, você tem que querer sair da fortaleza, tem que querer sair. Porque se você não quiser liberdade, você vai viver para sempre no Egito. E tem gente que não quer corromper com os seus ídolos, porque os seus ídolos dão uma garantia para ele, de dizer assim, não, mas pelo menos, olha, eu tenho um problema, mas a vida é assim mesmo. Quer ver um negócio que eu não gosto de ouvir? Deus sabe de todas as coisas, pastor. Gente, dá até arrepio isso. Não, porque Deus sabe de todas as coisas. Gente, mas Deus muda cativeiros. Deus transforma sofrimentos em alegria. Em Deuteronômio capítulo 30, verso 1 ao verso 3, Deus fala o seguinte, e quando tu fores levados para o cativeiro, quando sobre ti vierem essas coisas, bênção e maldição, e te lembrares, e te converteres de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, e abandonares o pecado, tu e teus filhos, então
eu ouvirei de vocês, eu te visitarei e sararei a sua terra. Só que o povo de Deus não quer isso. É gente que quer ser abençoado e não quer romper com o pecado. Conserta a sua vida. Rompe com os laços de iniquidade. Joga os teus ídolos fora. São esperanças falsas. Eu sou o Senhor. Eu sou o teu Deus. Sou eu que te tiro da terra da escravidão. Não tenha outros ídolos. Havia um povo carente, cativo, aprisionado. Nenhum Deus foi te visitar. Eu fui. Nenhum Deus foi te resgatar. Eu fui. Nenhum Deus lançou pragas sobre o Egito como eu. Eu lancei. Por que que você teme outros deuses que não o Senhor? Por que que a lógica na sua mente, construída pela razão, pela filosofia religiosa, vai te manter no cativeiro até quando? Tempo de romper aquilo. A idolatria tem muitas formas. Pastor, na minha casa eu não tenho nenhum santinho, não tenho uma cruzinha, eu não tenho um anjinho da guarda, eu não acendo vela, eu não tenho nenhuma imagem. Deus livre. Mas o altar está aqui dentro. O altar fica dentro da gente. Esse altar que tem que ser derrubado. Essas esperanças falsas que tem que ser derrubadas. Coloca a tua esperança no Senhor. Ele que vai destruir a fortaleza na sua vida. Fique em pé em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar em nome de Jesus. Olha para mim aqui. Não é uma mensagem fácil de pregar, não. Você acha que é fácil de pregar uma mensagem dessa? No meio desse país que a gente vive, oprimido, em que os ídolos são celebrados na televisão, é dia da nossa não sei do que, é dia do nosso não sei do que, e se você fala, se você vai de encontro ao que está aí, você é fascista, misógino, você é preconceituoso, você é disso que você vai ser chamado. A Bíblia é verdade. Vocês decidiram convidar um pastor que prega a verdade. Vocês saem daqui, eu injeto dentro de vocês uma overdose de Bíblia. Eu preguei alguma coisa aqui fora das Escrituras? Essa é a verdade. Se você abandonar os teus falsos ídolos e conservar a sua vida, a sua mente, o seu coração no Senhor, é impossível que Ele não te responda. Impossível. É impossível que não haja uma resposta para a sua vida. Vamos jogar fora os nossos ídolos? Vamos? Então vem aqui à frente, vamos orar em nome de Jesus. Sai do seu lugar, vem cá. Vamos orar. Você que está assistindo a gente em casa, convida Jesus para entrar na sua vida hoje. Convida o Senhor Jesus para entrar na sua história. Em nome de Jesus, faça isso. Feche seus olhos agora. Alguém aqui que hoje quer dizer para Deus assim: Deus, eu quero pedir perdão. Eu tenho colocado esperança naquilo que não é Deus. Você sabe que ainda há um resquício de idolatria dentro de você. Se quer romper com isso, fique no seu lugar. Feche os olhos, por favor. Só levante sua mão e diz assim: eu quero jogar fora. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês, queridos. Deus abençoe. Alguém aqui que quer fazer uma aliança com Jesus? Eu preciso fazer uma aliança com Jesus. Se você quer isso, fique no seu lugar. Só levante sua mão. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Pai querido, a Bíblia é a tua palavra. E nós queremos confessar essa noite
que muitas vezes o nosso coração se desvia de Ti, para buscar respostas naquilo que não é Deus. Muitas vezes nós buscamos alegria em fontes de águas sujas. Muitas vezes nós ignoramos o Senhor e duvidamos do Senhor, e nós queremos confessar o nosso pecado aqui essa noite. Os altares do nosso coração, Pai, nós estamos derrubando hoje e jogando fora a tradição religiosa, jogando fora as filosofias, as tradições filosóficas familiares, para nos apegar somente a Ti, para dizer no mundo espiritual que somente o Senhor é Deus em nossa vida, para dizer que apenas o Senhor tem a resposta para as nossas crises. Apenas o Senhor, apenas o braço do Senhor pode nos libertar dos cativeiros, dos sofrimentos, das dores. Nós queremos confessar que muitas vezes, Pai, nós sofremos por causa de nós mesmos. Fomos nós, Pai, e nós queremos confessar diante do Senhor e diante do mundo espiritual, confessar diante dos Teus anjos, diante da igreja do Senhor, que a razão das nossas dores foi a nossa desobediência. Pai, não nos deixa, Pai, continuar vivendo uma vida achando que a semeadura do pecado e da iniquidade não vai trazer morte, porque a gente sabe que o salário do pecado é a morte, Senhor. Pai, tem misericórdia do Teu povo que está aqui, e tem misericórdia do Teu povo que nos vê e nos ouve pela internet. Que a gente, nós que somos Tua igreja, lancemos fora tudo aquilo que tem tirado a Tua glória, a Tua honra e a Tua majestade. Recebe as nossas vidas purificadas pelo sangue da cruz. Recebe as nossas histórias, Pai, como histórias de pessoas que nasceram de novo diante do Senhor. Recebe as nossas vidas, Pai, como vida de filhos. Somos Teus filhos, Pai. Nós somos Teus filhos. E é como filhos que nós te pedimos perdão. E é como os filhos que nós te pedimos, Deus, visita a nossa vida. Visita a nossa vida. Pai, se houver qualquer ídolo no nosso coração escondido, revela isso para a gente. E faz encorajar a Tua igreja a lançar fora aquilo que não é Deus, para caminhar somente com o Senhor. Eu abençoo o Teu povo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Levante sua mão. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja sobre toda a igreja agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Se você precisar jogar alguma coisa fora, jogue. Não coloque esperança nessas coisas. Ai, pastor, não quero jogar fora. Bota num saco, traz aqui que a gente se livra disso. A gente ajuda você. Amém? Faz assim. Deixa eu falar para vocês uma verdade aqui. Eu esqueci, eu quero pedir perdão para a igreja. Eu falei que toda quarta-feira eu estaria aqui. Eu não estaria numa quarta-feira em junho, não é isso? E numa em julho. E se eu não me engano, em uma em outubro, que eu vou para Israel. Em junho eu vou a Portugal uma quarta-feira. Em julho eu vou para o Chile. Vou estar de férias, tá, gente? Fica tranquilo. E eu vou para Israel numa viagem. Mas eu esqueci, semana que vem eu não vou estar aqui. Então na quarta-feira que vem eu quero motivar vocês a ver. Eu quero ver essa idolatria no seu coração. Lobolatria. Quero ver. Eu vou trazer um pastor que ele está mergulhado assim no óleo. Tá bom? Para pregar aqui para vocês. Tá bom, gente? Mas eu quero que vocês venham aqui por causa do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Vá em paz, em nome de Jesus, tá bom? Fica com Deus, viu? Uma boa noite.